tertúlia. Bem, boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2011, quarta-feira. O verbete é o 1842, 5 páginas, 42 logias e 20 máximas. Recomendamos ver o detalhismo, que tem 12 máximas. O tema é aparvalhamento bovino. A especialidade é antipriorologia. Definologia. O aparvalhamento bovino é a condição da desatenção clamorosa da pessoa, homem ou mulher, quando incauta, imprudente, desatenta ou desantenada, entorpecida, ainda na meia-idade física, começando a perder prematuramente a estrutura sadia da memória, sem se dar conta nem reagir às alterações cognitivas, patológicas em andamento, associadas ao próprio envelhecimento fisiológico na fase de melhor potencial de recuperação. Agora, na fatologia, tem mais de 20 páginas, 20 linhas, e nós falamos o descaso pelos primeiros indícios de alterações cognitivas associadas ao envelhecimento no período da meia-idade. A incúria a respeito da pochete de gordura, começando na área da cintura. O ato de adiar indefinidamente a visita ao oftalmologista, estando com a vista cada dia pior. A sensação perturbadora de perda de controle e de habilidade a partir do primeiro esquecimento essencial não levado a sério. A vida transformada na caça ao tesouro dos objetos e paradeiros esquecidos. O ato de não se dar importância aos jogos de adivinhação das lembranças pessoais perdidas. As primeiras misturas dos fios geradores de curto-circuito nos hemisférios cerebrais, recebidas sem qualquer reação de alerta. A falta de seriedade para encarar o fato de a própria memória estar brincando de esconde-esconde. A plantação generalizada da semente do mal de Alzheimer, a demência senil, na fase da meia-idade física. O mal de Alzheimer prematuro, o mal de Alzheimer atingido no terceiro milênio, 35% das pessoas a partir dos 80 anos de vida. A fase da existência na qual a tomografia pisca igual a árvore de Natal. As palavras, os pensamentos, os penseiros, as ideias, os conceitos, os construtos e as verpões voadoras. A estiagem intelectual atingindo a fonte da memória pessoal. As mancadas sucessivas provocando o aumento da perda da memória. Tem muito mais aqui, eu não li nem o texto que tem na fatologia. Agora, na argumentologia tem os sintomas, com 10 sintomas ou sinais patológicos óbvios do aparvalhamento bovino quanto aos lapsos mnemônicos e cognitivos da meia-idade física. Depois tem a terapeuticologia com 7 providências práticas e inteligentes para se evitar a condição do aparvalhamento bovino quanto às perdas prematuras da memória, especificamente na fase da meia-idade física. Na remissologia, destacamos 5 verbetes: acriticismo, apriorismose, autoassédio, raciocínio falho e truncagem intraconsciencial. Frase enfática. Na vida moderna, os brancos mentais começam a atingir o cérebro das cabeças avoadas ainda na meia-idade física, em geral, de modo frustrante, constrangedor e, o pior, entorpecedor. Você já chegou à meia-idade física? Como convive com a memória? A memória é o início do princípio do começo. Nós temos que lembrar que existem outras faculdades mentais que depois também se envolvem com a perda da memória. Agora, a pergunta. Moro na Espanha há 4 anos e comecei a estudar seu trabalho. Gostaria de saber quando estou dormindo e me projeto, tenho dificuldade em manter um nível de lucidez. Certa vez, enquanto estava projetado, conversei com alguém sobre conscienciologia. Essa pessoa me disse que teria que me desligar dos sentimentos orgânicos
Não entendi o que era isso. Poderia me esclarecer? Olha, alguém falou corretamente. Sentimento orgânico é a reunião da vida vegetativa, do porão consciencial e do subcérebro abdominal. É aquilo que a pessoa tem de atraso, de mesmec, de repetição das bobagens animais do passado. Está perfeito isso aí. Sentimentos orgânicos, é a parte do sem, do pensando. No caso de vocalistas com belos timbres de voz, esses timbres são resultado de macrosoma específico para a sua atividade ou é resultante de outro processo? Não, isso aí é coisa secundária, né? Processo de timbre, tem 1001 fatores que interessam nisso aí. A coisa mais séria é genética para genética e a comunicação da pessoa. Laringo chakra. Porque ninguém se lembra de uma projeção consciente causada por assediador ou amparador depois que acorda no soma? Seria devido à sua própria escolha ou à escolha do assediador ou amparador? Olha, não é bem desse jeito, não. É muita gente que lembra do assediador que pegou a pessoa fora do corpo. E acorda sabendo disso, sim. O mais comum é lembrar de assediador. Isso é mais do que você está pensando, você leu pouco. Qual a explicação conscienciológica para os fenômenos que ocorrem em diversas reuniões ou rituais religiosos, onde as pessoas em estado alterado, em exaltação emocional, falam ou cantam em línguas diferentes das quais elas sabem? Primeira coisa, nisso aí tem a retrocognição, que é a retrocognição inconsciente. E o processo das possessões ou interconscienciais. Então, isso aí tem que ver, cada caso é um caso, tem que examinar. Mas retrocognições e possessões interconscienciais é muito comum. Quem foi mau caráter, pessoa má, desonesta ou suicidou-se na última ressoma, pode fazer o curso intermissivo antes de ressomar novamente? Olha, para fazer curso intermissivo tem que ver cada caso e o saldo da ficha evolutiva. Isso é que manda. O mais é preciso examinar cada caso. A síndrome de Asperger, ou alguns gostam de falar Asperger, tem relação com autismo consciencial? De que forma ultrapassar essa fase? Olha, a desordem de Asperger é uma síndrome do espectro autista, diferenciando do autismo clássico por não se comportar nenhum atraso ou retardo global no desenvolvimento cognitivo ou da linguagem do indivíduo. Então, o problema todo tem relação, não há dúvida que tem. Agora, é preciso ver cada caso, ver como é que faz, etc. Hoje já tem muito tratamento para essas coisas, mas é preciso examinar com calma. O ideal é procurar na internet tudo que fala sobre síndrome de Asperger e também o que é o autismo. O senhor acredita que a bipolaridade em si e as medicações possam contribuir para correr o aparvalhamento ou potencializá-lo? Quem toma remédio pode ficar melhor ou pode ficar pior, isso não há dúvida. E a bipolaridade depende de como é que ela se manifesta naquele momento evolutivo. Tudo isso pode trazer aparvalhamento, sim, depende da situação. Tenho 54 anos de idade e sinto que, principalmente em mania, devido à aceleração do cérebro, psiquismo desordenado, fico extremamente disperso, confuso, esquecido, irritadíssimo, acima da média. Apesar de toda a energia que sobrevém da bipolaridade, a energia é de ser, a sensação é de ser um serenão, que tudo conhece e não há limites. Por exemplo, 2 horas de sono já bastam, e por aí vai. Isso tudo é loucura, né? Já sei, EV. Vou precisar de banhos de loja de uns 6 meses para ver se a vergonha na cara aparece. Detalhe, na fase depressiva ocorre o mesmo, só que com velocidade muito reduzida. A fase regressiva é uma vergonha, né, quando ocorre. As pessoas deviam ter vergonha de entrar em depressão. Com tanta coisa na vida envolvendo a pessoa, ela chega e fica lá, igual um vegetal. Isso é terrível. Então, a fase depressiva é uma das coisas mais, vamos dizer, constrangedoras que uma pessoa pode mostrar nessa vida. Isso é terrível. Por quê? Aquela pessoa inteligente fica ali intocável, inacessível. Às vezes, dias, semanas, uma vergonha isso tudo. Agora, tudo alto assédio, falta de autocrítica. Como é que fica?
Não adianta falar outra coisa, porque o negócio é esse, não adianta. Como é que uma pessoa pode ser normal aí 20 dias, de uma hora para outra, de um dia para outro, ela fica vegetal? Só pode ser ela, a culpa é dela. Então o processo se de ver, aquele negócio da vergonha na cara do nosso outro amigo, pode colocar nessa aqui também. O problema é esse, a pessoa falando que ela está falando tão natural, do jeito que ela toma café ou toma leite, ela está falando que tem o processo da bipolaridade. Difícil isso. Você queria falar alguma coisa? Aqui, é esse negócio aqui. Eu quero dizer para vocês que na sinonimologia o 08 é desprioridade regressiva. E na principiologia, o princípio do mega foco mental somático, o segundo, isso aí está arriscado nos originais. É isso? I'm sorry. Agora, quem é que está aí com aparvalhamento bovino? Hein? Quem é que está com aparvalhamento bovino? Agora veja, gente, vocês não perceberam uma coisa. Esse verbete foi o último a ser escolhido no meio dos 20. Olha, 200 barrigadas de riso para vocês. É um dos que tem muita gente aqui que precisa dele. Né? Isso aqui é para vocês, tem muita gente aqui. Não digo quem. Não digo quem. Professor, mas veja, por que é que vocês estão fugindo disso? Professor. Aqui era um caso a gente falar, fulano. Por que é que você não... Aí ele fala assim, não, eu até que votei, foram os outros. Essa história eu conheço. Professor. Essa não cola, não. Então, quem é que está com aparvalhamento bovino? Você pode falar. Tá ligado? Professor. Professor, aqui na definologia, o senhor coloca... Aonde? Na fase... Definologia. Definologia? Fase de melhor potencial de recuperação. Isso aqui estaria sendo sugerido nessa dieta, na página 84. O que você quer? Eu queria entender melhor como essa fase melhor, né? Fase de melhor potencial de recuperação. Como recuperar isso? Aí o senhor indica aqui na dieta, na página 84, as sugestões? Aqui eu estou dando, né? Olha bem aí o que tem. Vê se a pessoa entende isso aí. Seria essas sugestões... Tem 10 itens aqui para a pessoa pensar. Tem. O 7º é o sono. Isso são sintomas. Agora, depois tem a terapêutica, tem 7 itens. 7 itens. Logo em seguida. Que é o tratamento. Certo. Se a pessoa está nesse processo, tem uma forma de parar, não é isso? Seria seguindo essas... Lê lá tudo direitinho, depois lê os sintomas e a terapeuticologia. Aí você vai ter uma ideia maior. Certo. Esse é o caminho. Agora, caso... qualquer coisa você lê o detalhismo. E lê também toda a fatologia. São muitas linhas, praticamente uma página aí que tem. Isso seria suficiente para a pessoa não, sair se você dessas... não achar suficiente, você pega na bibliografia, que tem 2 livros que eu estou indicando. Isso. Esses livros são fáceis de achar, estão sendo vendidos por aí. Vale a pena ler. Eles estão falando tudo nisso. Então, esse aqui, estágios iniciais da doença de Alzheimer. Primeiros passos para a família, os amigos e os cuidadores. Esse é fora de série, esse livro. Esse cara aí é o máximo, Daniel Kuhn. Ele é o máximo. Muito bom o livro dele. Bom, vale a pena ver isso. Valdo, essa questão da memória, porque aqui, esse avaliamento aqui tem muita coisa da memória na velhice, vamos dizer assim. Porque a memória ela é básica, é fundamental na questão do micro-universo consciencial. Né? Aí ia perguntar o seguinte, existe uma perda de memória que parece que é normal na velhice. Agora, quando que ela ultrapassa Escuta, isso? já tem gente com 30 anos que já tem sinais de mal de Alzheimer.
Sinal de mau Deus. Então, tudo indica que essa poluição da terra, poluição da comida, poluição dos remédios, tem remédio aí, tudo quanto é jeito, é um perigo. Eu tomo 7 remédios, inclusive alguns são vitamina. Tem 5 deles que dão desinteria ou diarreia. De vez em quando eu passo por alguma coisa dessa. Agora, se eu vou 3 vezes no mesmo dia, eu já considero que é desinteria. Quase todo mês tem um dia que eu vou. Eu estou com menstruação, sabe, do colo. Não, a pergunta é a seguinte, a partir da Está entendendo? terceira Então, idade... veja, isso tudo é poluição. Tem alguma coisa nesses remédios, mas eu preciso tomar. Eu estou bem com eles. Agora, o dia que me dá isso, devido à minha idade, há uma desidratação. Eu tenho que tomar mais água, tenho que fazer uma superalimentação. Sob esse aspecto é bom. Mas quando você tem uma superalimentação, numa condição dessa, você também entrega as baratas, não adianta muito. Então, não é o ideal. Você não usufrui o banquete. Então, você entende? A pergunta é mais o seguinte, quando é que essa perda de memória é normal? Normal é a hora que chega na terceira idade ou na quarta idade. Mas aí é uma coisa normal. E você começa a perder principalmente determinado tipo de palavras e às vezes algarismos. Nome de e pessoa. Outra coisa, sempre coisas mais recentes. As remotas você não perde, não. Isso é que acontece mais. Agora, por exemplo, esse povo aqui que você está conversando, daqui a pouco você vê que deu um branco na pessoa. Você vai olhar, tem 39 anos. Isso não é bom. Está dando uma indicação. Agora aí é o caso de perguntar. Na sua família já teve gente com demência senil? Como é que foi? Para ver a genética. Como é que foi seu pai e sua mãe? Como é que eles estão? Então, nós temos que alertar o povo na meia-idade. Esse verbete é para isso. Então, é um aparvalhamento bovino, a desatenção clamorosa. No meu caso, eu percebo uma perda de memória, por exemplo, o nome de pessoa. Não, mas você já está na terceira idade. Mas isso aí é normal, um pedaço faz parte do serviço. Mas, em todo caso, esse livro aqui é bom para checar, porque eu tive problema de Alzheimer com meu pai, sei lá. Pois é, então você... Ainda bem que você está aqui todo dia falando alguma coisa, brigando com a gente, com as ideias. Então, nós somos o seu remédio. Esse livro do Kuhn aqui, acho que é bom. Nós somos o seu medicamento, a sua terapia. Esse é um outro Kuhn que tem é o Kuhn que eu digo o nome da pessoa aqui. Agora, lê esse livro aí. É a sua cara esse livro. Esse é bom ler. Daniel Kuhn. Vale a pena ler. Vale a pena. Tem esse livro na epígrafe, tá? Vale. Pode falar. Por exemplo, dentro da dislexia, tem a questão da memória a curto prazo ser totalmente zero. A pessoa não tem memória a curto prazo se ela tem dislexia. Às vezes, comigo acontece. Eu tenho muito boa memória para coisas que eu quero guardar, mas memória a curto prazo. Por exemplo, você está lendo o verbete, você fala a logia e fala os máximos. Eu consigo pegar as logias, mas quando eu vou escrever os máximos, eu não consigo. Eu posso considerar isso o negócio bovino este aqui ou não? Não, mas é preciso ver. Preciso ver como é que é. Aparvalhamento. Ela já expôs o processo. Ela já expôs o processo. Não, é porque tinha que dar volta para a folha. Mas olha, o clássico disso não é esse. Escuta, o clássico que nós temos... minha pergunta é séria. O clássico não é nada disso. A Laura está bem. O clássico é aquela pessoa que fala assim, aqui, eu posso falar alguma coisa? Não, eu queria dizer alguma coisa aqui, e na verdade são 3 perguntas, então a gente, eu não sei se está na hora de falar, ou não sei se alguém vai falar, mas o meu caso é que eu preciso falar, mas aí você pergunta, não, mas fala logo o que você quer. Esqueci. Não, isso eu não tenho. Tem gente aqui assim, você sabe, comigo isso aconteceu não sei quantas vezes. E outra coisa, às vezes o povo ri, às vezes o povo segura, né? Olha para baixo, assim, então...
do processo, porque isso acontece demais. Agora, veja, esse aí já é um caso já diferente, que é a pessoa que é afobadinha, você está entendendo? Que é precipitada, impulsiva, que tem já o desvio da síndrome da dispersão e que ela está perdendo a memória a partir disso, com um branco mental. Agora, para isso, precisa de ver essas coisas aqui que eu explico aqui, ó. Sim. Isso é muito importante. Buscar o balanceamento da dieta alimentar, ouvir o nutricionista, ficar atento ao nível de estresse, evitar o workaholism, aumentar a capacidade aeróbica, andar regularmente na esteira ergométrica, observar a taxa de açúcar no sangue, fazer o check-up com o médico de confiança, manter o cérebro ativo, produzir a megagescon escrita, controlar, isso é que o Arlindo precisa, controlar o peso corporal, empregar habitualmente a balança pessoal, corrigir a carga horária de sono, organizar-se permanentemente. Está vendo? É isso que eu estou falando ali para o nosso amigo lá. Ele é 2 horas e ele acha que ele está satisfeito. Eu, que controlo meu sono há tanto tempo, eu preciso pelo menos 5 horas para me repor a situação, com 78 anos. E olha, olhando tudo. Como é que fica? Agora ele com 2 anos, com 54, 2 horas, 54 anos, isso é uma loucura. Não pode. Esse está piratão. Escuta, muda a gasolina azul, põe gasolina normal. Nada de aditivada. É o jeito. Tá, vale. Mas o que é que você ainda não entendeu depois dessa? Não, eu entendi. Assim, só para concluir, para mim. Então, em tese, o derivado, por exemplo, de dislexia não poderia ser considerado o aparvalhamento bovino. Não poderia. Não. Tá. Por incrível que pareça, você não tem aparvalhamento bovino. Ou seja, você não é a vaca mococa, aquela não é. Tá certo? Tá bem claro isso. Agora, por exemplo, o Arlindo também não tem aparvalhamento bovino. Então ele também não é aquele boi grandão. O meu Sabe como é que é? O meu é canino. É. Aqui o seguinte, da página 85, esse número 4, né? Esse eu não entendi direito, mas é um assunto de especialidade. A observar a taxa de açúcar no sangue. A glicose eu sei que é problema, dá problema cardíaco. Como é que é a sua taxa de glicose? Não, eu sempre meço, está boa, mas... Então está bem. Agora, o que ela dá implicação também na memória, alguma coisa? Dá. Processo de glicose dá. Problema, glicose é uma coisa terrível. Quando aumenta, piora tudo. E mostra a situação bem clara. Por exemplo, se a sua glicose está a 300, é o negócio de internar, se for possível. Não se brinca com isso. Tem que levar isso a sério. Agora, outra coisa muito séria. Você sabe que eu tomo, entre os meus remédios, eu tenho remédio para a pré-diabetes. Eu tomo isso. Meu pai tinha diabetes, muito séria. Foi que ele perdeu a perna, foi por causa de diabetes. Porque você sabe, com o processo da glicose, aquela coisa toda, não fazia o super bonder, entende? Então, o negócio começou a apodrecer o dedo dele, o pé, a perna, o negócio todo. Esse aumento, pelo que eu entendo, a pessoa fica com diabetes, né? Isso. Quem tem sempre isso. E outra coisa, tem que tomar injeçãozinha de vez em quando, quase todo dia, que o negócio todo não é fácil. Então o problema é ver hoje é a pré-diabetes. Agora, nesse caso aqui, em alguns casos, a gente pode falar que é pré-mal de Alzheimer. Já é hora de cuidar. Agora, você pensa bem, um rapaz de 30 anos já tem sinais de mal de Alzheimer. Agora, o que está ocorrendo mais hoje é na meia-idade, é 45, 50 anos já aparece o negócio. Agora, estudo já tem muita pesquisa. Por isso que eu coloquei essa bibliografia aqui para a pessoa ver. Agora, olha o título desse livro. Esculpido na areia, memória e atenção, os desafios da meia-idade. Esculpido na areia, quer dizer, vem o vento,
acaba com tudo na hora. A memória acaba. Agora, as piadas que esse povo escreve. Os jogos de caça ao tesouro dos objetos. Os jogos de adivinhação. A mistura dos fios geradores, dos curtos-circuitos dos hemisférios cerebrais. O brinquedo de esconde-esconde da memória. Está tudo aqui, ó. Esse povo tudo fala nisso. Isso é terrível. Mal de Alzheimer prematuro. Agora, as verpões voadoras. A gente fala aqui, né, há pouco, segundos depois a pessoa esqueceu o que a gente disse. A estiagem intelectual. Estiagem. Ora bem, eu não estou falando aqui do nordestino, não. Eu estou falando dos sulistas. Tá certo? A estiagem é a nossa aqui. Estiagem intelectual. O negócio não é fácil isso aqui. Agora, tudo isso são expressões que estão usando hoje muito na clínica. E esses livros falam nisso, eu também estou colocando aqui. Outra coisa ali, ó, o estado de névoa mental. Esse também é outro. Valdo, na 83, segundo vários pedidos aqui, o binômio, binomiologia, só para aprofundar isso. Né? Você quer ver o binômio? O binômio em disciplina intelectual, memória traiçoeira. De gente que não exercita a memória, não exercita o intelecto e dá problema na memória, isso. Mas é que... Olha, o que a gente percebe é o seguinte, a Terra do jeito que está caminhando, todo mundo vai ter que ser intelectual com o passar do tempo. Senão, vai sofrer de mal de Alzheimer muito cedo. É isso que o povo está falando. Então, o processo é o seguinte, não vai dar para viver mais com o cérebro ocioso. Tem que colocar o cérebro funcionante o tempo todo. Então, tem que diminuir os kung fu da vida, você está entendendo? As artes marciais, essa esportividade excessiva que tem por aí, Olimpíadas. Então vai ter, possivelmente, Olimpíada da Saúde. Como é que vai ser? Então deve ter uma parte para usar o cérebro, outra parte para usar o corpo. Olimpíadas da Saúde. Porque do jeito que está aí, não tem. Já fizeram até a Olimpíada da Cultura, mas não é a mesma coisa. Para mim, a vida, a Terra está caminhando para isso. Não tem outra saída, não. De modo que a hora que eu falo, cadê o artigo, cadê o verbete, cadê o livro, eu estou ajudando a terapia de vocês, da cabeça de vocês. Vocês ficarem cada vez mais inteligentes, despertos, vivos, lúcidos. Quer dizer, é um serviço bom esse que eu estou fazendo. Eu acho que uma das melhores prestações de serviço que eu faço aqui é isso. É julgar vocês para o laptop, para o desktop, enfim, para o computador. Vamos trabalhar. Mãos à massa. Tá certo? A massa cerebral. É o jeito. Professor Valdo. Pode falar. Eu vi aqui que está bastante destrinchado aqui os problemas, né, que levam à questão do aparvalhamento bovino, suíno, caprino. Então, tipo, agora deixa eu perguntar uma coisa, professor. Do ponto de vista energético, né, a profilaxia para isso seria o estado vibracional, porque você acaba, às vezes, sendo obnubilado, ludibriado pelas interações que você tem no seu dia a dia. Por exemplo, a questão do estresse aqui no trabalho. A pessoa que está muito envolvida com o trabalho, ela acaba sofrendo disso por conta das interações energéticas, né? É verdade. Então, como é que eu posso otimizar isso, além do estado vibracional? O que pode ser feito? O estado vibracional, você deve levar a um ponto que você se equilibra intimamente. Ali você vai ter inspiração do que deve fazer. O estado vibracional equilibra você, coloca você em harmonia com o seu momento evolutivo, com o ambiente, com o holopensene. É energia. A energia é a chave da vida humana. Então pensa nisso, isso aí resolve o resto. Agora, você ficando em harmonia, você começa a refletir. Qual que é o melhor? O que é o prioritário? O que é o ideal? Não tem jeito, não há jeito de fugir disso. Olha a lógica. Agora, por exemplo, essas interações, elas podem levar, por exemplo, a doenças como Alzheimer, justamente pela intoxicação que você passa. O arco voltaico? Não.
Sobre como? A questão às vezes interações, na verdade, você tem no dia a dia, pode te levar ao Alzheimer, outra doença de memória, você fica intoxicado. Se a pessoa, ela não liga e ela é indisciplinada, tudo pode ocorrer. Uma pessoa, por exemplo, ela bebe álcool, ou entra em qualquer coisa dessa, ou tem uma alimentação excessiva, ou qualquer coisa nesse sentido. Se há uma predisposição da genética do pai e da mãe, com o processo da demência senil, ela está no caminho do Alzheimer. Não tem jeito, isso é batatófilo. Batatófilo, você entende? É em cima do lance, é exatinho, isso não tem por onde fugir. É o óbvio, é o esperado, é o previsto. Qualquer um que for pensar chega a essa conclusão. Então o negócio é ver para onde eu estou indo. Hoje a prospectiva, a pessoa vê o que vai acontecer nos próximos anos. Os próximos anos com a pessoa é muito mais fácil que a gente pense e é muito mais confiável. A gente pode confiar, já sabe como é que é. É só olhar, porque hoje as perspectivas, por exemplo, as prospectivas que a medicina oferece, elas são enormes. Já dá para a pessoa perceber muita coisa. O que acontece? Pelo jeito da pessoa comer, a alimentação dela, pelo jeito dela dormir, pelo jeito dela fazer exercício, do jeito daquilo que ela usa a cabeça, já mostra tudo. Esse aí vai acontecer isso, aí vai acontecer isso. Então, essa previsão é o ideal. Eu tenho falado muito para a turma da Apex, para o Laênio Loche, para eles verem o processo da prospectiva lá dentro de cada programação existencial. Por isso que eles começaram a fazer aí balanço existencial, etc. Que é para a pessoa ver como é que fica isso. Agora, a coisa mais séria é isso aqui, ó. Programação 2011 aqui do acoplamentário. Depois de amanhã, e é sexta-feira, começa a temática ectoplasmia. Os repicons, Frederico Gunner e Moacir Gonçalves. Está aqui. Seu curso complementar. Eu agora estou com os cursos aqui, ó, para fazer o meu trabalho, prestação de serviço. Está na ordem cronológica. Conforme o caso, eu tiro ali e falo. Sabe como é que é? É o jeito para dar uns tapas na cara aqui de alguns que precisam de seguir isso e tira o corpo fora. Né? Agora aqui, pergunta. O professor pode aprofundar as consciências que possuem autorreflexões? Não, não é. É ato retrofiex. Ah, retrofiex. Ele está vendo? Qual idade ela começa a ter nefs? Ou já exclui essa condição? O aparvalhamento bovino já está superado nessa condição retrofiexista? Olha, a tendência é isso sim. Depende da pessoa, né? Isso aí varia. Agora, é uma condição positiva. A gente tem que lembrar isso. A pessoa já está dominando o processo. Então, ela já entende bem das coisas, já tem o processo de esperticidade, já está de olho na semiconsciencialidade. Agora, outra. Sou filho mais novo de pais e irmãos viciados em tabaco e álcool. Atualmente consigo ficar alguns dias sem o uso dessa substância, mas frequentemente algum fator acaba me desestabilizando e torna a cair em corrupção. Sei que estou errado. O que posso fazer? É muita influência extrafísica e genética. Só tem uma saída que eu dou para todos esses casos. Qual é? Internar, o mais depressa possível. Fica lá uma boa temporada. Se você não tiver dinheiro, você fala que você quer trabalhar lá. Se tem alguma coisa para limpar o chão, varrer o chão, alguma coisa, mas fique lá uma temporada, que isso aí vai ajudar você, é um jeito. Outra coisa, a temporada eu não falei. Vai depender deles, eles é que vão ver o jeitão, para que lado que vai. Mas isso é o ideal. Não confie nisso. Você é o mais novo, presta atenção. Não entra nisso. Dê uma banana para o tóxico. Tenho memória ruim para nomes. Isso pode ser considerado um aparvalhamento bovino? E por que minha memória só falha com nomes? Isso é chamada memória nominativa. Isso acontece nas melhores famílias no curral. O curral que eu estou falando é processo bovino. Isso acontece. É muito comum.
que é que você queria? Minha dúvida... Alô? Está com som? Minha dúvida é exatamente o meu caso. O cérebro não para, né? Eu sou agitada, eu sou ansiosa. A senhora é hiperativa, esse aqui é o diagnóstico. E eu estou achando que eu estou passando pela fase Eu do tenho negócio tentado bovino ver se aqui da melhor Laura. você, desde os seus 15 anos, não consigo, até o momento. Você sabe que ela é como se fosse minha filha, né, de criação. Desde os 15 anos. Fez viagem comigo aos Estados Unidos, à Europa, eu, a família, meu filho, tudo junto. Agora, já era assim aos 15 anos. De vez em quando eu segurava ela assim, falava, senta aqui. Vamos ver isso. Pois é, nesse caso de quem é assim, claro que tem ali O problema é seu. Pare para pensar. Beleza, mas o que eu quero te perguntar, o que tem ali na terapêutica, eu como bem, me alimento bem, não tenho história de Alzheimer na família. No meu caso, ou as pessoas que são assim como eu, o ideal é o meu querido laboratório de mobilidade física vídeo. Esse é um deles. O outro é estudar o seu laringo chakra. Ela, de vez em quando, até hoje, ela é assim. Ela começa a falar e não para mais. Isso é clássico dela, entende? Isso também perturba. Tem que parar. Calma. É, porque eu não tinha nada disso. Agora, como é que você antigamente. está? Você não está tremendo assim. Põe a mão. Eu tremo, não. Não, ainda está, ainda um pouquinho. Né? Ah lá, pouquinho, mas está. Mas já melhorou. Era mais. Agora, você sabe, com a idade, santo envelhecimento. Mas não sempre tá, ajuda. Mas não está sendo santo. Sempre Isso que eu ajuda. falo, a Ela memória ainda é uma menina, mas já falhando. está começando a amadurecer. Né? A memória está falhando, então. Eu não tinha isso. Você acha que agora está? Sim, Tá. eu esqueço. Bom, por exemplo, esse ano você esqueceu o quê? Mais Eu sério. esqueço um monte de coisa. Mas eu acho que também tem a questão do efeito do estresse e tudo. Eu não era Agora, assim. estresse hoje é a maior desculpa para todo mundo. Você tem qualquer coisa, lembre-se, o estresse. Mas no meu caso, acho que não é. Desculpa, porque eu realmente não tinha. Agitada eu sempre fui, eu não me Sei. esquecia das coisas. Agora, como é que está seu sono? Eu sempre dormi 5 horas por noite, continuo dormindo 5 horas por noite. Desde criança, sempre dormi pouco. Agora, o problema é esse. Acalmar. No caso dela, não é só acalmar, não. É acalmar abaixando. Tem que ir abaixando as coisas todas. Mas, Valdo, isso aí Agora, o problema é que ela não sabe parar na hora que deve. Observe o dia que você está falando sem parar. Para! Não fale mais. Vamos arranjar uma mordaça e colocar. Ela fala sem parar. Como ela entende bem das coisas e tem a opção de assunto, e ela vai tocar no assunto dela, aquilo vai longe, porque vai ter ouvinte, vai ter ambiente, é sempre assim. Ela domina a plateia, entende? Mas o negócio é assim, Mas, tem Valdo, que parar. de onde que vem, qual que é a raiz dessa necessidade ou desse temperamento de falar muito, muito, muito? Que eu também sou assim. Vocês são. Agora é tipo de mulher, né? Laringo chakra é um processo de mulher. Não, mas tem mulher que não fala tanto. Agora, geralmente aqui é muito avançado e aqui embaixo não vale nada. Mas, Valdo, é uma questão de carência, da gente querer chamar atenção? O que tem por embaixo desse síntoma? Para mim, é usar aquela minha técnica muito antiga. Não tem um porquê, É então? vergonha na cara, é a pessoa parar para pensar. Mas não tem um porquê? Parar para reciclar. Repito, mas não tem um porquê? O porquê Sim, porquê? é esse conjunto de condições que coloca você com a síndrome do ansiosismo. Porque, na verdade, você verbaliza Agora, a ó, maneira como a você melhor é, o que coisa, vai na sua cabeça. A hora que a Laura custou a chegar, ela estava sozinha. Então, a hora que a Laura chegou, eu virei para ela assim, pois é, Laura, eu fico muito feliz de você ter chegado. Ela estava triste, aí, que estava quietinha. Aí uma chegou, encontrou com a outra, falou, sabe aquela novela, Tititi? Que era fichinha. E que se dão muito bem. Mas você veja bem, deu certo.
Está aí, ó, um par fora de série, em matéria de laringo-chakra. Alto nível de laringo-chakra. Não, mas Agora, me já corrige. resolver todos os problemas da Organização Internacional das Nações Unidas e etc. Mas me corrija se eu estiver errada, que ela está com essa dúvida. Eu acho que a questão da verborragia é porque, no meu caso, eu acho que a maioria das pessoas são agitadas, é porque você vai falando conforme você pensa. Pois é é. uma Não, e não diarreia para. verbal. É a logorreia. Agora, o problema é tem que parar para fazer reflexão. Mas, Valdo, por exemplo, você falou que nós dois tínhamos um processo de interlocução violento. Foi as palavras que você usou. Eu falei para você, mas isso é negativo ou é positivo? Você falou, isso é positivo. Mas então, se eu paro de falar, ela para de falar, não tem interlocução nenhuma naquela Sei, hora. mas não precisa de ser 5 horas em seguida. Se você fala bem 5 minutos, pode resolver muita coisa, em vez de 5 horas. Pensa só nisso. O processo são os excessos. Tudo que nós estamos falando aqui hoje é problema de excesso. Mas, por exemplo... Tem que diminuir o excesso, cortar aquilo que passou da conta, o radicalismo do problema. Não, mas, por exemplo, eu sou muito faladora, mas eu identifico que tem pessoas que eu falo mais e pessoas com as que eu falo menos. Tem também a questão da afinidade, né, Tem, Valdo? mas não adianta. O padrão seu, se deixar, você vai longe. Ela, idem. Então, são pessoas. Em compensação, eu não vou falar aqui, mas nós temos uma opção de pessoa que não fala nunca. Mas, Valdo... Tem gente que vem cá 6 meses aqui na Tertúlia, não faz uma pergunta. Mas, Valdo, me ajuda E outra a coisa, entender. nem conversa com a pessoa de lado. Mas, Valdo, me ajuda a entender uma coisa. Eu sempre pensei que esse meu falar, era a carência que eu tinha. Mas eu não tenho carência afetiva que eu identifique de forma consciente. Se eu tenho, deve ser Sei, inconsciente. mas agora o problema, aí no seu caso, não interessa mais qual a causa. O problema é que o efeito não é bom. Por que você não para? Você já sabe que isso existe. Então esqueça a causa e combata o efeito. A situação melhor é essa, né? No momento evolutivo é isso. Quando, por exemplo... Eu acho que você também tem melhorado muito, desde que eu te conheço. Porque antes o negócio, ela atravessava as coisas, hoje ela não atravessa. Atravessava todo mundo, Pois não deixava falar ninguém. A educação é um fato, aconteceu já alguma coisa aí. Mas eu não era consciente que fazia isso. Não era. Não, mas aí não adianta também arranjar desculpa para nada. Não, mas é verdade. O problema é resolver o que temos hoje. Entende? Mas, por exemplo, Valdo, uma coisa que me ajudou muito a melhorar foi ler e estudar. Foi. Essa Mas é para a mim, base de tudo. para mim foi a minha... Agora, o que eu falo é isso aí. Ó. A pessoa vai lá e tem a vigília física virgem, 3 horas e meia. Essa vai aprender a ler. Pode colocar um livro que é capaz dela ler durante 3 horas, anotando tudo direitinho. Val, Se ela sair bem lá no laboratório. mas me explica uma coisa. Como é que alguém com aparvalhamento bovino consegue Como é fazer que é? Fala mais alto. Aqui não está. Como alguém com aparvalhamento bovino consegue fazer reflexão de 5 horas? Não vai conseguir lembrar o que refletiu na Lógico, primeira mas hora. depois de 1 ano que ele vai lá todo dia para fazer durante 5 horas, você não acha que ele Todo dá conta? dia? Dá 1 ano para ele. Todo dia fazendo reflexão de Todo 5 horas? dia. Vamos estabelecer. O cara começa a trabalhar às 3 horas da tarde. Então, das 7 ao meio-dia, ele vai sentar no escritório e vai pensar. De vez em quando vai anotar. Agora, todo dia, inclusive no domingo. Pode anotar? Eu garanto para você Não que pode num falar. ano ele vai ter que melhorar. Pode anotar Alguma ou não coisa pode? vai acontecer. Tratamento de choque. Agora, uma coisa. Ah, Eu estou falando com uma pessoa que tem alteração. Por exemplo, um autista não adianta falar, porque já é assim. Ele vai até gostar se a gente for dar para o autista. não, pode, peraí. né? Uma pergunta técnica. que Durante a ser. reflexão de 5 horas, pode anotar alguma coisa? Pode o quê? Anotar alguma coisa? O que ela falou que pode o quê?
Pode registrar, escrever alguma coisa durante essa reflexão? Como assim? Explica isso, eu não estou entendendo sua pergunta. Durante a reflexão de 5 horas, a gente pode ter um papel do lado, uma caneta e anotar alguma coisa? Minha filha, quem manda é você. Ninguém está contra o que você vai fazer. Você tem uma ideia magnífica lá, é bom anotar, qual o problema? Agora, volta para a reflexão. Vamos ver o que vai dar. Agora, veja, é lógico que quando a pessoa entra nesse laboratório, vai fazer uma reflexão dessa, eu falo assim, ó, no início você vai xingar muita gente. Então xingue o Valdo, que eu tenho as costas largas. Não vai xingar outra coisa, porque senão vai começar a xingar o professor, o advogado, a mulher do cara. Aí vai pegar os assediadores contra ele. Agora, se me xingar, não vai ter assediador. Eu garanto. É a sua garantia, o dinheiro de volta, Sears. Agora, o que se passa? No início, a gente já sabe que a pessoa vai xingar todo mundo. Faz parte do serviço. Mas vamos dar um ano para a pessoa. A hora que acaba o ano, o que a gente vai fazer com a pessoa? Ela vai chegar e vai assim, agora você vai fazer a teca de mais um ano de vida. A hora que acabou. Pode saber que vai consertar. Gente, tem muita gente que já melhorou desse jeito. Eu sei que é um remédio amargo, eu sei que para algumas pessoas é uma verdadeira cirurgia, mas é o jeito de consertar. Muita gente já consertou. Eu não posso estar falando quem é que já consertou e nem chamar as pessoas para mostrar aqui, mas muita gente já passou por isso. Agora, essa reflexão de 5 horas é a cirurgia das cirurgias, é o negócio mais bravo que tem. Não é fácil. Agora, o que é mais engraçado é que tem gente que vai fazer a reflexão e gosta, porque ela começa a devanear. Aí muda a doença por outra. Você entendeu? Tem disso tudo. Era a segunda pergunta que eu ia fazer para você. Como é que a gente aí faz com o devaneio na hora da reflexão? Pois é, aí é que está o X. Então, nessa hora, o ideal é a pessoa ir lá para a imobilidade física virgem, porque lá acaba com o devaneio. A pessoa fica fixada e não pode fazer movimento nenhum. Ali não pode ter lápis, nem caneta, nem papel. Mobilidade física virgem é totalmente só aquilo. Agora, ó, pode estar certo. Muita gente já saiu bem com essas técnicas. Então, quando uma pessoa da humanidade, um elemento da humanidade, sai bem com alguma coisa, todos os outros também podem sair. Desde que siga aquela mesma técnica, mesmo método. Agora, isso é figura de linguagem ou é todo dia mesmo? Todo dia, conforme o caso, o ideal é todo dia. Já teve casos que eu falei assim, ó, você é um caso agudo. Antes que você morra, o ideal é fazer a reflexão todo dia. Agora, eu estou falando nesse caso que eu falei porque o cara só começava a trabalhar às 3 horas. Ele trabalhava das 3 e o período dele era pequeno, que ele podia fazer aquilo. Já estava na meia idade, tudo isso. Então eu falei com ele, ó, faça isso todo dia, das 7 ao meio-dia. É uma boa. Veja bem, eu tinha 10 anos quando eu comecei a fazer isso com o professor Vicente Lopes Pérez, eu não me arrependo de nada, eu aprendi demais com ele. Foi o meu preceptor. Isso das 7 ao meio-dia, de segunda a sexta. 2 anos eu tive aula com ele. E outra coisa, ele dava também dever de casa, então não era só 5 horas, depois você tinha que fazer o dever. E no fim de semana o dever era dobrado, que eram 2 dias, sábado e domingo. Tá, Valdo, mas aí você estava lendo, aprendendo, é outra coisa, isso não é reflexão. Não é, não. Para a natureza humana, seja qual for a idade, é a mesma coisa, não é fácil, não. Então pode ou ler... a pessoa acerta o passo, ou ela se desespera. Pode ler também durante esse período? Não, aí depende da pessoa, o que ela quer. Mas agora, a leitura já desvia, né? Pois é. Se de ver a reflexão, até ver o que tem. Então, por exemplo, que ela faça aí 2 semanas de reflexão. Depois, através da reflexão, ela vai ver o que ela vai ver. Ela vai ver o objetivo que ela vai pesquisar. Aí já enriquece tudo, muda. Isso é outra coisa. Então, tem as etapas de desenvolvimento do processo. Pode estar certo, isso tudo funciona. Com mental soma. O negócio é sério.
Professor. Agora, o que é duro é o seguinte, você não pode chegar na pessoa, tirar o tampo da cabeça dela, aumentar o som e trabalhar só com isso. Então, por isso que tem que ver o resto dos penduricalhos que tem aqui para baixo. Esse negócio todo não é fácil. Por isso que tem que ter essas técnicas assim, aparentemente radicais, excessivas, de finalização. Né? É um negócio de UTI. Mas, às vezes, é necessário, não tem outra saída. Professor, aqui. Com técnicas excessivas para atitudes excessivas. Então, Não, agora o melhor da história. Não, ela é muito simples demais. Sim. Tem gente que fala para mim, mas isso está muito simples para você, o meu negócio é muito mais sério. Fala assim, vai fazer, veja se é simples. Mobilidade física é virgem. Você quer coisa mais simples que a pessoa parar? Nós não estamos exigindo nada dela. A gente só fala, respira, pronto. O Grace, Mais essa nada. semana, Respira. eu aqui embaixo, ele falou Gente. sobre a técnica das 5 horas e ele deu a ideia de você colocar, por exemplo, foco consciencial, mental somático, alguma palavra no papel e fixar. E aí, pelo menos toda vez isso que eu já você expliquei olhar, aqui, você vai conforme a pessoa, as ficar com palavras esse que a gente foco. dá. Vale a pena. Agora aqui outra. Gostaria de saber qual a relação existente entre depressão e assédio, pois sinto presença de consciex nas crises mais bravas. Eles sabem da minha depressão? Não preciso saber, só chegar perto e já viu como é. Acordo com os pensamentos mais loucos e variados, imagens de suicídio e mutilação de membros, agressão física de estranhos, sentimentos e ideias de risco-mania. Exteriorizar a energia não está adiantando para me equilibrar mentalmente. O sentimento é de total descontrole. A primeira coisa, é bom você ir a um psiquiatra, nesse caso seu, ou, se você quiser, na consciência terapia. Às vezes é bom até tomar um remédio, num caso desse, de ver o que é que está se passando. Tem que examinar mais sua vida pregressa, ver como é que é isso. Aí é preciso de ver. E outra coisa, no caso aí a depressão é secundária, o processo é o assédio seu. E segundo, o assédio extra, o de fora. Gostaria de saber se o mal de Alzheimer e os processos de violência com parceiro na terceira idade pode ter alguma influência extrafísica. Bolas, só tem. Ou se esse processo de degeneração também pode desregular as defesas contra ataques extrafísicos da pessoa vítima também. O caso no qual me refiro é do meu tio-avô, que há 9 anos convive com sua parceira, cuja doença já está em estado onde esta constantemente o agride. Ela, no passado, estava envolvida com o processo mediúnico com psicofonia, mas acredito que abandonou o desenvolvimento. Também fiquei sabendo que há pouco tempo, que há anos, ela já apresentava personalidade dominadora, com pequenos casos de agressão ao companheiro, mas perto da família o tratava muito bem. Qual seria a melhor recomendação nesse caso? Psiquiatria, o mais depressa possível, ou se você quiser, consciência terapia que resolve esse caso. Poderia-se dizer que o estado de vigília física ordinária da Consim seja um estado projetivo, só que dentro do soma? Ou seja, pode-se falar em projeção intrafísica? Não. Projeção, a pessoa tem que sair de onde está. Na vigília física virgem, a gente quer que ela fique lá. Ela não pode ir para lado nenhum. Agora, lá pode ser que, com o passar do tempo, predispõe uma projeção consciente. Isso é outra coisa. Quando ela melhora, ela pode entrar na descoincidência lúcida positiva. Tendo em vista o crescimento exponencial da China como potência hegemônica, tenho pensado bastante em estudar o idioma mandarim. Muita gente está me dizendo que não vale a pena. O que o senhor acha no sentido assistencial da Thales? É um empreendimento evolutivo ou dispersão de tempo? Vale a pena ir estudar de perto a turma do bonde evolutivo que ressomou por lá? Olha, é uma pesquisa que eu respeito. Agora, eu só quero falar, por tudo que eu estudei na China, o mandarim, você precisa de exatamente 1 década para dominar a língua. É uma das mais difíceis que tem. 1 década, ou seja, 10 anos. Você está disposto? Mete os peitos. Eu não sei qual a sua idade. Vai em frente. Estou lendo o livro do professor Marcelo da Luz. Gostaria de saber se a passagem dele pela igreja estava na proex dele. Esse fato deu uma enorme autoridade moral no assunto? Ele não está aí, né? Isso aqui eu não posso responder pelo Marcelo, né? Só ele mesmo.
Seria bom você conversar com ele. Ele está sempre por aqui. Hoje, nesse momento, ainda não está aqui, não. Converse com ele para saber. Professor. A página 84, sintomas, os 10 sintomas que o senhor coloca aqui, o 07, megafoco. Número 7, megafoco. Não conseguir fixação satisfatória no megafoco do momento evolutivo. Sim. O que você quer? Sim, que é uma coisa... Aí tem a ver os cons, a falta de recuperação dos cons. Pode ser. Por que não? Porque ontem eu lia, aproveito para perguntar, estava relendo o verbete curso intermissivo. E o senhor coloca aí do proexis, que pode ser ela técnica ou instintiva. E eu ali curioso porque na instintiva o senhor coloca que é uma proexis sem curso intermissivo. Se eu não entendi mal, é isso que coloca. Digo, nesses casos está mais ligado a estes problemas. Olha, o problema todo da pessoa sem megafoco é porque ela tem devaneio, ela tem dispersão, ela não tem disciplina, ela não usa método nenhum, ela não tem sistema, ela precisa de entrar numa sistemática para viver. Pensa nisso. Aí você vai ver que isso aí afeta a vida dela toda. Uma pessoa sem megafoco é um carro disparado, carro sem freio. Pensa grande, para você ter a visão, a cosvisão do assunto. Então, a pessoa sem megafoco é um problema. Mas isso não tem somente a ver com a perda da memória mesma. É Pois um problema mas de mais a desestruturação. perda da memória pode estar aí, casada com o assunto há muito tempo. Sim, é uma das Porque coisas. ela já gasta energia demais. O cérebro é o que exige mais energia do corpo. Se ela já gasta muito, chega num certo ponto que começa a bater pino em cima. Entende? Essas coisas ocorrem. Aí pode ser que já seja o problema, perda da memória, perda da associação de ideias, perda da elaboração do pensamento, a imaginação caótica, aquela que nós sempre esses dias falamos aqui, aquela imaginação doida, desvairada. Tudo é isso. Mas a importância que o senhor coloca aqui no megafoco do momento evolutivo. Do momento evolutivo, porque esse é que nós, todo megafoco você tem que ver na hora. Como é que ele está? Agora, se no momento evolutivo a pessoa é assim, todo momento ela não tem megafoco nenhum. Ela nem sabe o que vai fazer, esquece das coisas, tudo fica para trás. A vida é um caos. Pensa nisso. Sem megafoco, pode falar. Professor, alô? Ontem nós estávamos estudando o verbete distúrbio aleatório. E lá você diz que o distúrbio aleatório é uma ocorrência inesperada, né? Perturbador e imprevisível. E o verbete de hoje pode ser um causador daquilo? Pode. É um das causas da etiologia. Pode ser sim. Você poderia falar mais sobre o verbete, esse do aleatório? Que ele... Aleatório quer dizer que é uma coisa inesperada, é brusca, abrupta, inopinada. Ninguém está esperando. De repente, aquilo ocorre. Quando ocorre isso com a pessoa, ela tem que estudar qual a causa disso. Por quê? O que aconteceu comigo? O que há comigo? Uma das coisas clássicas nesse fato, tem uma coisa. Qual que é a coisa? É o óbvio. Ela não está lúcida para o movimento dela, né? Assédio. É o ex-pensante que está entrando na pessoa. Entende? Entendi. Uma ideia estranha. Um corpo estranho que está entrando no micro-universo consciencial. Pode ser o processo aleatório, pode ser assédio. Entende? Entendi. É o Obrigada. caminho. Quem é que está com o microfone aí? Tem alguém? Como é que nós estamos? É você? Na fatologia, página 82, E 2. 82, 12ª linha de baixo para cima, que o senhor coloca a A questão... autocomplacência? Não, a fase da existência na qual a tomografia pisca igual a árvore de Natal.
Isso é metáfora ou é verdadeiro em termos de exame? Não, isso aqui o povo já está usando, isso até em livro. Mas o que é Na isso? tomografia, você que é especializado, uma tomografia que pisca igual a árvore de Natal. Explica para ela o que é isso. Você entendeu, né? Alô, alô. Eu entendo que a frequência que a pessoa começa a ter que repetir várias vezes o exame porque está com um distúrbio de memória e começa a repetir igual a árvore de Natal fica piscando. E outra coisa, o povo que tem Alzheimer tem isso. Árvore de Natal na cabeça. É terrível o negócio. Pisca-pisca. Agora, professor Valdo, o senhor acha que... Eu tenho uma grande preocupação com esse negócio de Alzheimer, porque eu tenho na genética. Minha mãe tem. Realmente, o senhor acha que essa questão do exercício mental somático... É um dos fatores que ajuda. Mas não é só esse, não. Mas eu fico achando que se a pessoa tem uma genética forte, fica mais difícil. Mesmo que ela exercite... Não, se a paragenética dela é forte, ela supera. Entende? Agora, o processo é a cabeça. Tem que usar a cabeça. Eu já falei para você, o pai da minha mãe morreu com 94 anos e praticamente os últimos 20 anos ele estava com Alzheimer. É ele que a mamãe fazia lá para ele a batata e falava com ele, olha, esse torresmo foi feito com amor e carinho. Aí ele colocava, que torresmo bom. Que ele era doido com torresmo. Isso aí foi uma das coisas que pioraram a cabeça dele, por causa do colesterol. Entende? Como lá era tudo na base de carne, aquele negócio todo, o torresmo é comum na vida dele. Ele foi criado daquele jeito. Ele é do século XIX que ele nasceu. Entende? Agora, ele morreu em 1958, para vocês terem uma ideia. Agora, do ponto de vista evolutivo, da ficha e tal, de pedágio, tem algum sentido a pessoa... Porque uma coisa é a pessoa estar em coma e ficar vivendo anos nessa situação. A pessoa com Alzheimer, com esse problema de demência quase que total, do ponto de vista evolutivo, tem algum sentido ela continuar no intrafísico? Não, o negócio não é que tem algum sentido, não é essa pergunta que você pergunta. Essa não é a pergunta que você tem que fazer. Qual é? Sim, por que a pessoa chegou naquilo? Tá. Tem jeito de você mudar, é ela que chegou. Não, mas... Outra coisa, a pessoa vai caminhando para aquilo. Por isso que eu estou aqui. Esse verbete é para acordar a turma da meia-idade. Ei, você aí. Anybody home? Como é que é? Você já está com início de Alzheimer? Abre o olho, acorda, desperta. É isso. Não adianta perguntar o que é. Isso faz parte da patologia do corpo humano. Eu fico achando que tem uns... A patologia cortical, a patologia do cérebro. É a neurociência. É quase que um determinismo para algum tipo de genética. Mas tudo é determinismo. Não tem jeito. Eu te digo, você vai morrer. Ainda bem. Oh, meu Deus. Seu corpo vai morrer, mas você não vai morrer. Como? Então vamos entender. Esse seu corpo aí vai ser desativado. Você usa enquanto você pode, porque a gente não sabe quando é que ele acaba. Assim é todo mundo aqui. Isso é determinismo. Então eu digo para vocês, pior ainda. Agora, essa aqui que é pior, porque essa precisa de efeitos e pesquisas imediatas. Todos vocês vão ter outro corpo depois desse. Olha o dedão do seu nariz. Vocês vão ver depois. Vocês vão ver. E o urubu observa bem, hein? Como é que vai ser. Isso é determinismo. Agora, você vai me perguntar, é você que está determinando? Não, é a própria vida. Entende? Então não adianta perguntando, né, se é bom ou se é ruim. Por exemplo, eu digo para vocês, olha, vocês têm que continuar andando vestido. Senão a polícia leva vocês para a cadeia. Não pode andar pelado na rua. É determinismo? É, da lei. A conviviabilidade faz parte do serviço. Nós temos que entender esse processo. A vida é assim. Relaxe e aproveite, usando roupa.
Não tem outro jeito. Valdo. Uma curiosidade, Valdo. Por que o bovino aqui no título? O bovino, devido à bovinolatria. Você esqueceu dessa. A idolatria que eu vivo falando é a bovinolatria. A Índia, por exemplo, eles adoram a vaca. A vaca vai para o centro da rua, uma big avenida, faz cocô por todo lado. Aqueles cocô que parece, sabe como é que é, né? Aquele negócio parece uma pizza. Agora, o que você faz? É uma pizza bem organizada. E lá não pode tocar nela. Tem certas condições que não pode. Então os carros tudo passa por fora, o povo passa por fora, não pode fazer nada. E ficam aquelas placas da, vamos dizer, assinatura pensênica da vaca na rua. Então isso, veja, é a bovinolatria. Quer dizer, na minha terra o cara falou, não, é bovino-latrina. Também não pode limpar, não? Então, Também não pode limpar, não? Hein? Não pode Não, tirar da rua, não? depende da condição onde está. Eu já conversei com um cara falando sobre essas coisas. Gente, o negócio é tragicômico. Valdo, A bovinolatria na Índia. Valdo, então o povo você- está dizendo que o bovino é para o lote imitar o mudo. Não, a gente faz, eu mesmo imito, Valdo, então Faz parte. você aproveitou para juntar aqui, Valdo. Você aproveitou para juntar então duas coisas. Não, para é fazer um que eu vivo falando, pleonasmo. mas não sou só eu. O processo de aparvalhamento bovino, muita gente já usou essa expressão. Não é só eu, não. Mas nós não achamos aqui na internet. Pois é, mas que isso é bacana, é. É. Ela explica perfeitamente. Outra coisa, Você quis redundar, né? existem determinadas expressões de literatura que também caminham para isso. Aquele negócio, por exemplo, da vaca ou boi, ficar, a hora que está fazendo calor demais, que ele senta na sombra da árvore e fica lá. Aquilo tudo tem nome também. Tem as metáforas todas sobre esse assunto. Aí é o aparvalhamento bovino. E outra coisa, o aparvalhamento bovino é aquele da vaca que olha para você assim, ó. Ruminando. Mas o olho dela não está aí. No entanto, ela está olhando para você, mas não está. O negócio dela é a ruminação. Ruminar. Então, o aparvalhamento bovino, a pessoa não pensa, ela rumina. Certo. Ela fica. Então, isso é perfeito. Agora, por exemplo, esse negócio da vaca e os bois, tem até expressão, tem várias expressões para isso, quando fica lá. Isso também é um aparvalhamento bovino, na hora que o calor, etc., que a vaca ou o boi não aguentou mais, que deita lá. Isso aí é um fato da história. Entendido. Agora, o aparvalhamento bovino é muito falado. Você pensa bem, o Balzac, ele até um certo ponto, eu estou estudando isso tudo, que é o processo rural. Entende? O Osmar falou isso do Crispé por ti. Agora, lá tem outros assuntos escatológicos da história, que é uma tela, séria, etc. Tal. E tem até mostra lá a tela, como é que foi feito. Professor, Tudo isso é o processo bovino. aqui na letra B, na definologia você fala da desatenção, né? A troca de palavras também seria uma desatenção? Você fala algo, pensa em algo, mas você diz outra palavra. Um exemplo. Como é que é? Não estou entendendo. Como é que é? Na definologia se coloca a desatenção na memória, né? Sim. A pessoa, quando ela troca as palavras, um exemplo, ela quer falar amaciante e fala adoçante. Não, isso aí já é dislexia. Isso é outra coisa. Mas a dislexia não é algo que ocorre desde a infância? Não, isso varia infinito. Se uma pessoa começa a bater pino na cabeça, todas as coisas que parecem vir da infância começam a nascer naquela hora. Não é assim, não. Porque é algo assim que a pessoa não percebe, os outros que comentam, não é bem É isso. lógico, é outra coisa. ela não percebe, já faz parte do problema. Por quê? Ela não tem autocrítica. Ela não para pensar, não tem reflexão. Mesmo que Todos esses casos de cabeça, a primeira coisa que você pergunta para a pessoa, ela tem reflexão? Não tem. mesmo que tenha iniciado na adultidade? Sim, não, isso, a idade não quer dizer nada. Outra coisa, não fica pensando que ela não falhou antes. Ela já vinha batendo pino há muito tempo, é que ninguém ligava, achava que aquilo era normal. Se a família, por exemplo, tudo é daquele jeito, fica tudo daquele jeito. Ninguém vai falar mal de um
defeito, uma fissura, uma lacuna, uma falha, que todo mundo da família é igual. Isso faz parte, então eles se acostumam. Então relaxa e aproveite, use do jeito que está. Tem muito disso. Não fica pensando que o processo de idade que vai influir nisso. A idade influi nisso que eu estou falando. Pensa bem, já há casos de um rapaz de 30 anos, por exemplo, ou uma moça de 30 anos, que já está falhando, já tem lacuna do mal de Alzheimer, com 30 anos. Como é que é isso? A pessoa acabou de amadurecer, passa 2, 3 anos, aí começa a ter falha. Mas então ela já Então tinha você isso. veja que genética braba que é essa, patológica, terrível. Então ela já tinha isso e de Não, a repente... família toda já vinha assim. Ela pegou o gene. Vamos ver se a genoterapia vai ajudar o mal de Alzheimer. Eu tenho esperança que eles vão ajudar muito isso aí. É preciso. Valdo. Genoterapia. Agora aqui, por que a maioria das consciências femininas amadurecem mais rápido e são suscetíveis à síndrome do ansiosismo e o excesso de consumismo com coisas superficiais, tipos penduricais pessoais? O problema todo são os hormônios femininos do corpo, o ginossoma. É isso aí que é a explicação disso, são os hormônios. Estou na meia-idade, sempre fui workaholic, totalmente focada ao trabalho. Atualmente tenho feito reciclagem para ter melhor qualidade de vida. Percebi que tem sido difícil me livrar do vício do trabalho, que alterou de forma acentuada o sono e outras áreas da minha vida, menos a memória. Quais técnicas posso usar para melhorar o sono, sem tomar medicação? Pois eu não consigo ter sono. Olha, seria bom você fazer mais exercício físico e olhar bem a sua dieta. Olha bem como é que é isso. Você que é muito viva, conhece tudo sobre psicologia, olha bem. Você usa a esteira aeróbica? A esteira aeróbica é melhor. Você fica em casa, é tudo caseiro, doméstico, mais fácil, indoors. Você faz o que bem entende. Essa semana, por exemplo, anteontem eu andei na esteira. O processo, eu transpirei, que eu vou te contar. Eu esperei transpirar mais para depois tomar banho. Porque eu falei, não vai adiantar eu tomar banho, eu vou continuar transpirando depois. O calor, não sei, alguma coisa. Não senti nada, tudo bem. Agora, isso dá uma depuração na pessoa, que eu vou te contar, até o psicossoma fica enxaguado. E eu ando meia hora só na esteira. Agora, ando olhando a televisão, acompanhando alguma série, alguma coisa, entrevista, durante o processo. Agora, quando eu ando, eu olho na televisão, ao reflexo mesmo, a imagem da minha cabeça subindo e descendo assim, ó. O tempo todo. Valdo, aqui lá, nós. Pode falar. Patologia, página 82, na quarta linha do final, que diz a diminuição do uso do cérebro é demais, fragilizando, enfraquecendo as regiões corticais. A pergunta é, temos que lutar com duas coisas, o envelhecimento por la edad, não? Que é o deterioro natural do cérebro, ou se você está ativando, vamos ver, trabalhando, lendo, estudando, investigando, tudo mais, esse envelhecimento vai mais devagar? Não, o caso todo que eles falam de envelhecimento é o seguinte: se você usa muito a cabeça positivamente e se sente bem com a sua vida intelectual, de raciocínio, de pensamento, tá entendendo? De elaboração do pensamento, você envelhece bem. Agora, se você não usou a cabeça, usou só o corpo, foi muito operária, muito psicomotriz, mexeu com muita ação, muita habilidade manual, mas não mexeu muito com a cabeça, pode piorar o processo do envelhecimento da cabeça. Entende? A pessoa fica ótima com o corpo, mas acima do pescoço cai tudo. Então o processo de envelhecimento, de modo geral, é isso. O que o senhor sugere para fazer diante da dificuldade que tenho em manter-me focada positivamente no objetivo a que me proponho?
Percebo que quando meu pensamento se foca em algo positivo, sempre tenho mais pensamentos negativos. No piscar de olhos, saio fora e sinto o desespero interior. A viagem pensênica que ocorre é das piores possíveis e tenho que fazer um esforço para voltar. Sinto até tremor nos braços. O assédio de pensamentos negativos vem de quê? Se mentalmente eu sei que tem que ser positivo. Isso chama-se autoassédio brabo. Você está vendo o que a pessoa confessar, como é que ela é com o autoassédio dela? Poderia explicar a relação do sentimento com assédio e pensamento negativo? Primeira coisa, não pense mais nada que mexa com emoção. Pense agora, a maior parte do tempo, só em coisas técnicas, lógicas e racionais. Não pensa mais em emoção e pensamento de sentimento. Carregue na ideia. Você vai melhorar em pouco tempo. Agora, o caso seu é tipicamente da reflexão de 5 horas. Você pode melhorar em pouco tempo se fizer a reflexão de 5 horas. Agora, se você tem essa dificuldade toda, talvez o caso era vir aqui fazer 10 vezes imobilidade física rígida. Mesmo que você não trema, mas isso aí é importante, para a pessoa fixar. Então, na hora que ela for fixar lá, não vai tremer, nem fazer movimento nenhum, e só pensar pensamento positivo. A vida é um oásis primaveril. A terra é florida o tempo todo. O que predomina na primavera? O azul ou o amarelo? Então pensa nisso, 3h30. Todo lugar que você foi que foi positivo, aquele mar ou aquele lago, né? Aquele lago lá da Europa, que você chegou e estava quietinho, e veio o rapaz e jogou uma pedra para bater várias vezes na superfície do lago. Você falou, não faça isso, você está sujando o lago. Então pensa bem, o caminho é esse. Esse é o caminho. Valdo. É o lago de Como, vale a pena. Agora outro. Meu filho de 8 anos tem dificuldade para concentrar-se na escrita. Fez acompanhamento com psicopedagoga e a parte cognitiva considerada normal. Ele aprendeu a ler primeiro que escrever. Pode comentar algo sobre isso? Eu acho que é preciso de ver o que tem. Tem mais alguma coisa que você não está contando. Você tem que fazer exame da criança, examinar como é que ela é. Tem alguma coisa, tem boi nessa linha aí. Valdo, tem alguma coisa. Você recomendou aí para várias pessoas o laboratório de mobilidade física. É o quê? O laboratório? Gente, fala mais alto. Isso às vezes é uma boa. Falar mais alto, melhorou, forte. Melhorou. Mas, cadê os hormônios de vocês? Põe para fora. Você recomendou para várias pessoas o laboratório de mobilidade física, só que ele ainda está interditado. Sei, mas quando puder, ela vem, a pessoa vai telefonar para lá. A pessoa pode eles vão bater falar aqui para ela e assim, ele não funcionar. você pode vir para o laboratório da pensenologia. Eu mesmo estou querendo fazer. Pois é, mas quando estiver pronto, agora eu já estou falando para o povo apressar a reforma. Pois é, por isso também Se que eu estou falando. O ano que vem ainda não está pronto. Por isso que eu estou falando também. Agora ele já vamos foi falar reformado, está faltando os móveis lá dentro. Vai tomar conta disso, ele dá um jeito nisso aí. Tem que dar um jeito. Felipe é bom. Tem que dar um jeito. Por isso que eu estou falando. Pois é, eu tenho que falar aqui todo dia, porque senão o ano que vem ainda não está pronto. Valdo. Agora as pessoas vão começar a telefonar a hora que eu falo, vai fazer pressão. É ou não é? É o jeito. Tudo é um processo administrativo. A vida é um problema administrativo. Pode falar. Ontem você estava falando... Está me ouvindo bem? Estou, por incrível que pareça. Ontem você estava falando sobre o problema é criar camadas de abordagens adequadas. No caso, a conscienciologia já foi a criação de uma camada dessa? Foi o que embasou? Ah, sim. Por exemplo, sem o curso intermissivo, ninguém entende bem a conscienciologia que nós falamos aqui. Isso é uma camada. Antes você criou... A primeira camada seria o curso intermissivo, a segunda é a conscienciologia.
Quer dizer, você não... A E a conscienciologia, projeciologia? se é um curso intermissivo, a pessoa tem dificuldade em nos entender. Entendi. Ela vai arranjar 1001 desculpa para não entender o que a gente fala. É um Então, problemão. sempre tem que ter algo para poder montar essa camada. No caso nosso, foi da conscienciologia. Começa o seguinte, nada que você faz é coisa muito nova. Sempre tudo que você faz, que é novo para você, é assentado em coisas antigas. Sem o processo antigo, você não sabe nada do que é novo. Outra coisa, você jamais encontra com pessoas pela primeira vez. Você sempre encontra com pessoas que já encontrou muitas vezes. Sim. Aí, enquanto você ainda estava falando sobre isso, aí você também fez uma associação disso com a fraternidade. Sim. Por quê? Porque para poder... A fraternidade é o seguinte, faça as pazes com todo mundo que você já matou antes e todo mundo que já matou você antes, desde a época do Cro-Magnon. É isso. Tá, mas por que essa associação da fraternidade com essa camada de abordagem? É, a camada. Uma camada que você era assassina, hoje você é uma santa. Agora, pensa bem, quantas camadas do Cro-Magnon até aqui. Tá, aí continuando, você falou também sobre a Revolução Francesa. Sim, a que Revolução foi o início... Francesa veio antes da Primeira Guerra. A Primeira Guerra veio antes da Segunda. Sim. Isso prejudicou a fraternidade, essa camada que Não, estava... a Segunda Guerra foi o maior assassinato da fraternidade em toda a história humana devido aos campos de concentração. Eu já trouxe aqui verbete, Auschwitz. Auschwitz. Pensa bem, lê lá o que é Auschwitz. E a Revolução Francesa começou isso. A Revolução Francesa, Por que você fez essa a ideia associação? básica era boa, da igualdade, da fraternidade, mas eles desviaram. Tem muita coisa assim. A revolução aqui, eles queriam melhorar a revolução que foi feita, depois desviaram. Assim tem um monte de coisa. O PT falava bem moral, depois desviaram, entraram no mensalão. Atualmente, eles estão aí dominando como nunca. Vamos ver. Agora, o que é que vai ser? O mensalão já é grande. Seria o mega mensalão agora? Como é que é? Mas o desvio Se desvia, o que vai acontecer aí? Mas o desvio da Revolução Francesa foi dar na Primeira Guerra, não? Não, foi. A partir dali, Rousseau, Voltaire, as ideias todas, aquilo foi caminhando, o negócio todo na Europa. Agora, a Primeira Guerra teve muita besteira dos alemães, e depois ainda pioraram mais. Veio o Hitler, que era louco, eles foram tudo no bico dele, Sim, mas piorou mais ainda. eu não A Segunda Guerra nada mais é do que uma consequência da primeira. Tudo bem, eu só não estou entendendo a primeira em relação à Revolução Francesa. Pois é, mas a Revolução Francesa veio para melhorar. Não melhorou, o negócio veio piorando, piorando. Um século depois, olha o que aconteceu. Agora entendi. Foi a hora que você falou, eles já estavam, as consciências mais evoluídas já estavam vislumbrando a Primeira Guerra. E aí veio a Revolução Francesa para não chegar lá. Só que ela não deu certo, foi isso? Em parte é isso, mas o problema não é, eles não estavam visando a Primeira Guerra, não. Eles estavam visando o processo da melhoria filosófica, política, sociológica. Então, por exemplo, tudo que já tinha acontecido antes, o iluminismo, a renascença, o processo o enciclopedismo, tudo era para melhorar isso. Fizeram força, mas não conseguiram. Agora, nesse intermédio, ou nesse intermezzo, entendeu? Nesse interlúdio da situação, um monte de coisa aconteceu. Inclusive, Allan Kardec pegou o negócio tudo que os espíritos estavam se comunicando e falou. Fez livro com aquilo tudo. Ele também não conseguiu fazer muita coisa. Ele acabou fazendo uma seita e ficou nisso. Tudo isso foi antes da Primeira Guerra. Depois disso teve metapsíquica, não conseguiram fazer. Você olha bem, ó, tem um livro do Charles Richer, Metapsíquica, vale a pena ler aquele livro. Charles Richer, Metapsíquica, Tratado de Metapsíquica, tem lá na epígrafe. A frase que você falou de que a gente nunca faz uma coisa nova.
Toda coisa que a pessoa acha que é nova já foi feita Tudo no que é passado. novo tem um pedação maior de coisa velha. Acapite? Mas, por exemplo, Valdo, você, nesta vida, você já Sim. fez alguma coisa nova? Tomo Alguma você como... coisa já, muita coisa nova. Esse % que eu estou falando. Mas a maioria é repetição. Você pode falar... Com vocês. Vamos parar por aqui, né? Não vou falar mais Não, nada. pode continuar. Porque senão o Tem negócio problema. vem em cima de mim, em cima de vocês. Quer dizer, não, vamos ficar por aí. Você pode colocar algum exemplo de alguma coisa nova que a gente poderia fazer? Uma coisa nova que eu vi falando, que é um negócio bravo, até para entender, chama-se oficina extrafísica. Pensa nisso. Mas tem outras coisas. Cosmoética do jeito que a gente fala. Pensa bem. Estado vibracional do jeito que eu falo. Espersidade do jeito que eu falo. Tem que ser do jeito que eu falo. Não vai interpretar o troço errado por aí afora. Identidade extra? E Identidade por extra? aí vai, né? São essas que eu estava falando, aquelas 12 que eu falei ontem. Eu já escrevi o verbete. 4 páginas. Pois é, o Homo sapiens serenis também, pode ser. O É uma Valdo, porção, né? você lembra faz uns Por anos exemplo, a atrás? criação da rosa nada é uma coisa nova. Desde a época daquele verbete localização, já faz uns anos atrás que você falou com a gente, que alguns de nós já tínhamos estado no pandeiro, assim, para a gente se localizar perante a procedência extrafísica. Certo. Eu não sei se passaram 2 ou 3 anos depois daquele verbete, não me lembro muito bem, mas você percebeu assim alguma mudança em positivo do grupo? Em que sentido? Lógico, se eu não olhasse isso, eu ia desistir, cair fora. Já estava noutra. Mas em que E sentido? arranjar uma coisa, né? Perdi o caminho de casa. Não, porque eu me lembro que você falou naquele verbete que você ia falar porque o numerador pediu para você abrir o jogo. Então ele deveria ter um objetivo para fazer aquilo. Obviamente, você também. Esse objetivo ele foi atingido e se você pudesse falar, que objetivo que era esse? De abrir o jogo assim perante todo aquele processo. O objetivo é de evoluir, evolução. Desenvolver, caminhar, progredir, avançar, cosmoeticamente. Esse é o caminho. Enfim, passar o gargalo, ultrapassar o gargalo, engolir o gargalo. E depois, ser um javali. Eu quero que você seja uma javaloa ou javalina. Determinada. Isso é que é o ideal. Agora, com um objetivo bom, né? Mas qual que era o sol gargalo? lá na frente. Qual que era o gargalo naquele período do grupo? Naquele momento? Cada momento tem um gargalo, né? Sim. Atualmente, qual você acha, Arlindário, qual é o maior gargalo que nós temos aqui hoje? Média. Escrever livro? Mas ele falou uma coisa que serve para sempre. Com açúcar, até eu aí, ó. Ele está dando uma de filósofo. Eu quero uma coisa mais pontual. Escrever. Eu acho que cadê o verbete? O verbete. Do ponto de vista prático, imediato, dessa semana, é o verbete. Agora, amanhã começam os novos, né? Tem exatamente 11 pessoas, né? Diferentes. Isso é uma coisa séria. Vamos ver se o primeiro vai ser desses 11 ou se são os antigos aí, ó. Não é isso? Somos o gargalo de você? Em algum Nós somos o quê? O gargalo de você? Nunca, minha filha. Se há de ver, os meus gargalos são muito superiores a vocês. Se há uma coisa que eu tenho superior a vocês, é o meu gargalo evolutivo. Esse é superior. Esse aí eu posso contar papo, falar à vontade. Eu achei a minha... Meu gargalo é superior a vocês. Entende? Se nós somos o gargalo o de meu você. gargalo que eu tenho comigo é superior à reunião de todos vocês. É uma gargalhada. E você pode falar qual que é esse gargalo, se você quiser falar, puder falar. Hein? Qual que é o gargalo de você, se você puder falar? Meu? É. O meu é não ser serenão até o momento. Eu acho uma vergonha. Você não acha, não?
Eu não tenho Escuta só, capacidade para eu responder. sabendo essas coisas todas, eu não sei igual o transmentor, não há vergonha para mim? Você não sente vergonha por mim? Eu sinto vergonha. Há vergonha. Eu já falei, o transmentor, por exemplo, é um bom modelo, molde, sabe? Um espelho da situação para mim. Mas por que você fala isso, que o seu gargalo não ser sereno? Você acha que você poderia ter conseguido já ser sereno? Por quê? A monja não está lá? É isso que eu pensei. Eu conheci a monja assim de igual para igual. E que foi que deixou você atrás, Valdo? Por isso que eu falo para vocês, corpo de mulher é melhor. Corpo de mulher é melhor. Não, aqui é aquele negócio, mãe, onde que eu estou? Onde que eu errei? Que foi o que atrasou você, então, Valdo? Que foi o que atrasou você, então, nesse processo? É uma série de fatores. Sabe, é um negócio que eu tenho que fazer outra enciclopédia para mostrar meus trafalhos para você. Dá outra enciclopédia, dá mais de 9 volumes. É muita coisa. Entende? Professor. Agora, você põe uns milênios nisso, né? Não vamos pensar que foi anteontem. Mas você considera esse processo um desvio ou um resgate de alguma coisa que demora? Você considera esse não ser sereno um desvio ou você considera uma coisa necessária? É a incapacidade, não é bem desvio. Se você considerar a incapacidade como desvio, tudo bem. Mas eu não considero. Eu acho incapacidade, incompetência. Um buracão que eu tenho no meu micro-universo consciencial. Estou procurando preencher. É um gap, um abismo. Entende? É a vida. Agora, acontece, ao que tudo me indica, nas melhores famílias. Isso é a frase que consola. Entende? O que você queria? Com relação a essa história da monja, o senhor conheceu ela de igual para igual. O senhor sabe quanto tempo demorou isso? Não, deixa para lá, né? Não vou entrar nessa. O que tem? O verbete jubileu evolutivo, isso também é conceito novo, né? É o quê? O verbete... Eu sei, o jubileu, o que é que você quer? Um conceito novo. Conceito novo. Até um certo ponto. Jubileu sempre se falou. Mas agora, jubileu... do jeito que nós estamos falando é um pouquinho diferente. E por isso é novo. Eu espero que todo mundo aqui alcance seu jubileu evolutivo, o mais depressa possível. O Maja está fazendo curso sobre isso. Todos esses cursos dele visam o objetivo do jubileu evolutivo. 40 manobras. Não é isso? Tem vários deles aí. Tenepsograma, aqui o tenepsograma. Dá licença. Hoje eu estou munido de tudo. Cuidado comigo, hein? Tenepsograma. Dia 26 a 27 de fevereiro de 2011. Quer dizer, exatamente daqui a 10 dias. Tá certo? Vou falar onde? Auditório do Discernimento. Então, a fera. Outra coisa. Eu quero dizer a vocês que eu vou conservar isso aqui. Que não tirem isso e levem para casa, não. Tá certo? Vai ficar aqui. Eu quero fazer uma prestação de serviço mais técnica nesse assunto de calendário. Aí, 40 manobras, esse é o técnico deles. 40 manobras, 21 a 24 de abril de 2011. Urubucega é isso, olha bem. Mas olha, o que mais quer que tem aí? Olha, eu estou vendo que o Adélio está aí hoje. O que houve? Você não gostou do aparvalhamento bovino? Por acaso isso ofendeu você? Ele que fala todo dia, não quer falar nada de aparvalhamento? Tá tranquilo. O que houve? Ele se aparvalhou. Tá bem. Tá bem entendido, não tem problema. Não entendemos bem essa condição do Adélio hoje, né? Esse forfé, tirou o corpo fora, saltou de banda. Ele está, aqui ó, ela já deu a solução. Você está ruminando. Mas olha, bom, já que pode, né, eu vou.
Ontem você estava falando do pandeiro, das consins que estavam lá. Está me ouvindo bem? Aonde? No pandeiro, Sim. nas consins, não Estavam são lá. consciex, nas consins, tá? Certo. E muitas delas, inclusive, não estavam nem lúcidas, estavam desacordadas. Ok. Como é que elas ficavam quando voltavam para o corpo? Deviam de estar com a sensação. Não tinha lembrança porque estava ofuscada. Se ela não alcança a lucidez integral fora do corpo, sim, quando ela volta, ela não lembra de nada. Aquilo vira sonho, onirismo. Mas qual é a repercussão nela? Ela deve sentir alguma coisa, porque senão também... Se sente às vezes bem, porque os amparadores dão energia para a pessoa, ela melhora, etc. Tal, mas não resolve, né? Porque o essencial era obter a lucidez do trabalho que está sendo feito. E ela, às vezes, não consegue isso. Agora, ó, é muita gente assim. Eles levavam, a pessoa, aparentemente, você notava que ela começou a ter muita lucidez e entender. Daí a pouco, dava alguma coisa nela. Como não pode deixar, num caso desse, porque senão afeta a cabeça e o sistema nervoso dela, eles levam para o corpo imediatamente. Mas, Valdo, se elas viam isso lá, mesmo que apagasse, depois voltava, isso não dava uma sensação de ter que fazer algo que ela não sabia o que é que tinha que fazer? Mas ela está obnubilada, está tudo alterado. Então, vou fazer uma Aquele entrou aqui, saiu aqui, não resolveu. Tá, nada. então vou fazer uma pergunta diferente. E aquelas que tinham lucidez, como é que elas faziam? Essas lembram da coisa, muitas estão aqui. Por que me descobriram? Ó, começaram a... Mas essa lembrança... colocar o... Sabe, como é que era essa lembrança? Para ver o que é que tinha acabado descobrindo a conscienciologia e vieram para cá. Mas como é que era essa lembrança? Como era essa lembrança? A mudança? Essa lembrança. A lembrança, isso aí pergunta para ela que sabe o que aconteceu. Ela teve lucidez de ver o que é que... Às vezes fixou uma ideia, um semblante, um local, uma coisa do passado. Tem que ver, né? É da casa. Ah, tá. Agora, que isso funcionou, porque senão eles não teriam feito tantos anos. Então, foi isso que fez com que as pessoas saíssem à procura de algo que às vezes não estava nem claro. Por isso que deslanchou o nosso processo dos intermissivistas comigo. Eu acho que se não tivesse isso, eu ia falar no vazio até hoje. Do jeito que eu tentei falar no Espiritismo e consegui muito pouco. Eu ia falar no deserto. É que quando você fala que a consciência estava lá com lucidez, dá uma noção de que ela voltou, lembrou de tudo claramente. Escuta, olha bem o caso daquele nosso amigo. O cara estava lá, alcançava muita lucidez, e eu geralmente até ficava perto dele. Todos aqueles que tinham muita lucidez eu chamava para perto de mim, para a gente ver, porque ele não só tinha questionamento com tudo que ele participava, das reuniões que eram enormes, ele tinha também as coisas com a gente que você podia expor. Então, a orientação que eu tinha do transmentor era ficar com esse povo. Esse cara, por exemplo, muitas vezes eu coloquei ele perto de mim, ele estava lá, junto comigo, muitas vezes ele participou disso. Então ele sabia tudo sobre conscienciologia, a situação toda, mas nunca tinha encontrado comigo. Aí eu comecei a trabalhar depois de 85. Passa os anos, eu falar com todo mundo. É uma pena, porque o cara principal que eu trabalhei mais, perdi meu latim, não adiantou nada. Um dia eu estou numa capital aqui do sul, quando aparece o homem e senta na minha frente. Eu ia falar, ele estava aí, ó. Eu ia falar aqui para o público. Ele estava sentado aí perto de mim. Toda pergunta que ele falou mostrava que ele conhecia tudo sobre conscienciologia, igual eu, do jeito que era lá. Mas agora, aí, a hora que acabou aquilo, eu fui lá para conversar com ele, ver como é que era. Mas antes de conversar com ele, eu vi que ele estava doente. Então já chegou, aconteceu alguma coisa que atravancou a vida dele. Aí um dos nossos amigos, que você até conhece muito, que frequentava aqui conosco, chega para mim assim: Valdo, você não vai falar com o homem que você está sempre falando, é a cara dele, tudo você descreveu, o homem é isso. Eu falei assim, realmente é, porque eu via fora do corpo, é esse aí que eu via fora do corpo. Eu vi o psicossoma dele, o corpo é o mesmo, mas eu não posso falar,
Aí o meu amigo vira, esse amigo nosso, vira e fala assim, mas Valdo, quantos anos você está esperando para fazer isso? Eu falei assim, olha, eu até queria falar. Pensei na história, aí consultei o enumerador e falei assim, não vai não. Senão, em vez de ajudar, nós vamos piorar. O homem está muito ruim, ele está doente. E realmente ele estava doente, umas coisas, parecia um negócio nas pernas, uma coisa. Eu quis conversar com ele depois, ficou por isso mesmo, mas não abriu o jogo e nada. Como é que eu ia chegar para o homem e falar essa verdade toda? Que desconsolo danado que não seria a situação. Esse cara deve ter morrido. Para mim, ele ia durar pouco. Do jeito que estava ali. Era médico. Agora, foi uma pena. Agora, veja, esse foi o principal, que está mais perto de mim. Agora, aqui tem vários que trabalham comigo. Tem gente em São Paulo, que eu conheço, que trabalha conosco em São Paulo, que estava lá também, em outra cidade por aí. Não é todo mundo que ia lá no pandeiro que está aqui conosco, não. Tem gente à distância. Agora, é uma lástima, não, uma situação dessa, irmão. O que você vai fazer? Não está na sua mão. Outra coisa, eu nem fui indagar por que a pessoa teve aquilo, que acidente que houve, entende? Agora, ele não lembrava do processo de nada fora do corpo. Esse aí não lembrava. Mas o negócio, eu acho, da doença dele é que perturbou. Agora, veja, ele sabe tudo sobre o processo nosso, tudo. Se ele dessomar, ele já vai entrosar com alguma coisa aí mais séria. Esse aí vai ter algum serviço, porque ele entende tudo. Ele está no top. Agora, o pessoal que estava contigo, já desenvolvendo todo o trabalho da projeciologia e do Centro da Consciência Contínua, participou? Alguns deles foram. E alguns até já dessomaram. Sim, e algum deles tinha consciência? Tinha lembrava do gente pandeiro? que tinha consciência. Agora, o pior da história não é isso, não. O pior é aquela pessoa que tinha consciência e sabia de tudo, lembrava perfeitamente de tudo. Eu chegava e explicava a situação. A pessoa acabou desenvolvendo a própria vida dele, não fez nada que tinha que fazer e já dessomou. Uma outra que estava lá, casou, está enrolada até hoje, virou parideira mais uma vez, mais uma vida e ficou por isso. Assim, eu tenho umas 2 dúzias de casos. Dá pena. Então, a primeira coisa que a gente vê é o seguinte: tudo é devagar e sempre. Não adianta você semear. Você tem que olhar a sementeira crescer com o seu olho ali. E por que você então, acha que... a minha paciência, depois disso, aumentou muito. Por quê? Eu fiquei mais tranquilo dentro de mim. Tudo que era coisa de longo prazo desapareceu. Pois é, eu fico pensando tudo em longuíssimo prazo. Por que você acha São que milênios. acontece isso? Por exemplo, as pessoas, né, eu mesmo tenho 1001 fatores, tudo quanto é jeito. A vida humana enrola todo mundo, é o rolo compressor das inutilidades onipresentes. É aquilo que eu falo, eu estava certíssimo. Agora, o pandeiro foi ótimo para mim, porque chancelou um monte de hipóteses que eu tinha a respeito das coisas. E eu fiquei mais, vamos dizer, realista. Todos os meus processos de ilusão, sob esse aspecto aí de convívio, foram por terra. Eu vi tudo, né? Valdo. O pandeiro foi terrível pelo seguinte: não é a mesma coisa da personalidade consecutiva, vocês estão entendendo? É diferente. O negócio é na cara. Agora, é muito pouca gente que chegou para mim e falou sem eu falar nada. Que me viu numa reunião assim, descrevia perfeitamente toda a reunião. Isso foram umas 5 pessoas, daquele povo todo que apareceu lá. Pode falar. E nesse caso, então, a regra sempre é a omissão. É o quê? Nesse caso, a regra sempre é a omissão superavitária, que você está querendo falar? De ver a pessoa e não falar nada? No caso dela, não, você não podia fazer isso, você ia acabar com ela. Você não via mais jeito. Me deu aquele ímpeto,
antes do meu amigo falar para eu ir falar. Aí veio o enumerador e falou assim, não toca no assunto. Ele devia estar na bica para dessomar, né? Está na cara. Você via, olhei para ele, eu vi que eu estava doente. Eu nem quis entrar em muita coisa. Agora, você há de ver as perguntas em cima do lance, eu conhecia tudo, apoiava, aquele negócio todo sentando assim na frente. Foi só uma vez que eu vi o homem. Agora, esse nosso amigo ficou tiririca comigo. Um dia, eu posso, se ele aparecer por aqui, eu vou perguntar para ele se eu posso falar para você, aí eu vou falar para você quem é. Você conhece ele bem. É dos nossos amigos aqui do início do CAE. E ele ouviu eu falar demais, que eu falava muito nisso, lá. Eu falava desde o Centro da Consciência Contínua, eu já tocava nesses assuntos. Desse cara lá. Eu estava esperando ele para vir trabalhar comigo, então. E passa os anos, aí eu desisti. Quando eu desisti, o homem aparece. Agora, foi uma desilusão, né? Uma frustração para todo mundo. Ovaldo, já existe alguma forma da gente identificar se a gente já passou pelo pandeiro? Ou é só lembrança? O melhor é você fazer suas coisas e caminhar. Se isso tiver importância, o próprio amparador vai mostrar para você. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Havia espanhóis lá no pandeiro, Valdo? Não, o problema não é esse. Você pergunta para ela, havia monarquistas no pandeiro? E você vira para a Grace e pergunta, havia judeus no pandeiro? Aí vocês estão equilibradas, sabe, em alto nível, uma com a outra. Eu acho que é uma boa, a gente acalmar tudo, né? Viver em paz. Pois é. Havia aparvalhamentos bovinos nesse povo? Sim, havia. A turma que eles tiravam do corpo, levava lá e tinha que trazer de volta. Isso é aparvalhamento bovino, não há dúvida. É, porque você fala que a maioria daqui é da monarquia. Mas então... judeu também, né? Também, claro. Mas então, e do clero também. Vocês têm que se perdoar reciprocamente, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 74 assinaturas no livro de presença, 30 perguntas presenciais, 19 perguntas online, 39 votos presenciais e 11 votos online. Hoje teremos os recados da Neida sobre a qualificação docente e a Miriam sobre o acoplamentário. Antes com vocês, o Fernando sobre o Amigos da Enciclopédia. Nesse ano de 2011, o programa Amigos da Enciclopédia completa aí 7 anos de luta e de existência aí. Então nós vamos promover a comemoração, o primeiro encontro dos Amigos da Enciclopédia. Isso vai ocorrer na semana do Carnaval, durante o balanço existencial, e o jantar de confraternização, desse que vai comemorar aí o nosso primeiro encontro, vai ser no dia 8 de março, a terça-feira de Carnaval, à noite, às 20 horas, no Hotel Bourbon. Os Amigos da Enciclopédia não tem custo, é gratuito o convite, tá certo? Então, aqueles amigos que ainda não fizeram reserva, que moram em Foz do Iguaçu, procura eu ou a Eliana Manfroy aqui no hall do Tertuliário para nós entregarmos convites. Aqueles que residem fora de Foz do Iguaçu, por favor, respondam o e-mail que nós mandamos fazendo a sua reserva. E aqueles que hoje não são associados ao programa e que desejam participar, tem um custo, logicamente, e R$60 aí por pessoa, podem nos procurar aqui no Tertuliário ou mandar e-mail, que nós vamos fazer uma lista, vamos fazer uma avaliação e no dia 20 nós fecharemos isso e verificaremos se tem vagas. Possivelmente nós vamos atender a todos, essa é a nossa expectativa. Então nós estamos à disposição para atendê-los aqui até o dia 20 para fazer essas reservas. Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los para participar da 9ª qualificação docente, que ocorre de 11 a 13 de março em Foz do Iguaçu e é promovido pela Reaprendência. Esse curso é dedicado aos professores e professorandas que têm interesse em qualificar a sua praxis parapedagógica. Esse curso, gente, tem apenas 14 vagas e aqueles que estiverem inscritos no balanço terão um desconto especial. Então, quem tiver interesse, para maiores informações, entrar no site da Reaprendência, www.reaprendência.org,
ou ainda no telefone 45 3525 2652. Estão todos convidados. Boa tarde. Queria convidar vocês para o curso acoplamentário neste final de semana, de 18, 19 a 20 de fevereiro, com os professores Frederico Ganem e Moacir Gonçalves, e o tema desse acoplamentário será ectoplasmia. Maiores informações na recepção do CAEC. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete menopausa evolutiva. A especialidade é evoluciologia, a autora Marina Tomás. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.